na parte de quarta-feira, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Mesmo as nações pagãs tinham a liberdade de aceitar o Deus de Israel. Que Deus é este que usa de misericórdia? Mesmo um pouco antes de Jericó ser destruída, Deus ainda salvou Raabe e toda a sua casa, toda a sua família que ela trouxe para dentro da sua casa. Todos foram salvos. Por que outros não poderiam ser salvos? Se outros, além de Raabe, ali em Jericó, se arrependessem e aceitassem o Deus de Israel, não seriam eles também poupados e salvos? Com certeza. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, vamos ler o verso 10. Aqui diz: quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Estão vendo aqui? Antes de guerrearem e destruírem a cidade, apresentem uma proposta de paz. Se as pessoas daquela cidade, se os habitantes da cidade aceitarem o Deus de Israel, se submeterem ao Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, então haverá perdão para eles. As pessoas que viviam nestas cidades condenadas por Deus para serem destruídas e que não se arrependeram e que não se submeteram ao Deus de Israel, deveriam ser destruídos. Deus deu o livre-arbítrio para as nações pagãs. Elas conheciam quem era o Deus de Israel. Quando você lê a história de Raabe e ela diz: nós ouvimos o que vocês fizeram para aquele rei, para aquele outro rei, nós ouvimos de como vocês atravessaram o Mar Vermelho em seco, nós vimos com os nossos próprios olhos o Rio Jordão sendo secado e vocês atravessaram o Rio Jordão em seco, nós vimos e nós aceitamos o Deus de Israel. Por que só Raabe aceitou? Porque todos os habitantes de Jericó presenciaram o poder do Deus de Israel. Eles também poderiam ter se submetido, se humilhado e se arrependido. Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus, ou estamos contra Deus. Um lado leva para a vida eterna e o outro leva para a morte eterna. Assim era naquele tempo, assim também é hoje ainda. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi uma decisão arbitrária nem nacionalista. Israel poderia esperar o mesmo destino que os ímpios tiveram, se decidissem adorar os deuses, os ídolos que aquelas nações adoravam. Isto está em Deuteronômio capítulo 13. Queridos, à primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha seu futuro pré-definido. Os israelitas herdariam o território e os cananeus seriam destruídos. Mas não era assim. Havia a possibilidade de ir de um lado para o outro. Havia a possibilidade dos cananitas passarem para o povo de Israel e se tornarem adoradores do Deus de Israel. Como veremos nos casos de Raabe, também veremos no exemplo dos gibeonitas. Portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aqueles que se beneficiavam do relacionamento com o Yahvé podiam perder essa condição privilegiada caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição poderiam se submeter à autoridade de Yahvé e viver, seriam perdoados. Que lições tiramos do desafio dos cananeus a Deus? Hoje ainda há pessoas que não se submetem, que insistem na rebelião contra Deus. Qual será o destino delas? Morte eterna, morte no lago de fogo e enxofre. Aquele lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Queridos, o fim dos ímpios e rebeldes, o fim será o mesmo. Deus não muda. O fato de Deus estar postergando o lago de fogo e enxofre, postergando para ser lá no final dos 1000 anos, isso não significa que Deus mudou. Somente a destruição dos ímpios hoje não está sendo repentina, imediata,
mas ela virá, com certeza. A destruição dos ímpios virá, conforme diz Apocalipse capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Deus dá o livre-arbítrio e você, meu querido irmão, está sendo convidado por Deus para confessar os pecados, para aceitar a Jesus como Salvador e para se tornar um filho, uma filha, obedientes a Deus. Porque Ele é Deus, exige obediência. Ele nos deu sua santa lei, que é um reflexo do seu caráter. E com alegria nós vamos obedecer os mandamentos de Deus, porque Ele nos amou e nos salvou, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia!